Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar dessa planta maravilhosa, que está toda florida, é uma das minhas plantas preferidas. Mas antes eu só gostaria de comentar com vocês que hoje está uma manhã tão linda. E eu acordei pensando assim, como que é prazeroso a gente ter a oportunidade de viver num lugar tão maravilhoso, com tanta planta, com tanto animal. E então antes de começar meu vídeo, eu queria agradecer imensamente a Deus por essa oportunidade. Porque só quem tem esse gosto pela natureza, esse prazer de cuidar de plantas, sabe o que é isso. Porque às vezes é tédio para uns, né? Algumas pessoas não suportariam morar num lugar assim, mas para mim é o que dá paz ao meu espírito, que me acalma, e eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas hoje eu vou falar para vocês dessa planta maravilhosa que eu tenho aqui no sítio e vou dar 5 dicas que são importantes para que você tenha uma planta tão florida quanto essa aí no seu jardim. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e bora para as nossas dicas. A nossa planta de hoje é o manacá da serra. É uma árvore típica da Mata Atlântica. A origem dela é mais localizada na região sudeste, na Serra do Mar. É uma planta que gosta de um ambiente assim mais úmido. A floração dela acontece no inverno e eu gosto muito disso porque normalmente o inverno é a época mais feia, mais triste, e essa planta dá um colorido, dá vida para o jardim. O nome científico é Tibolchina mutabilis, exatamente pela capacidade maravilhosa que essa planta tem de mudar a coloração das suas flores. No início, a flor fica assim, branquinha, ela começa bem branquinha. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando para um lilás mais clarinho e finalmente ela fica nesse tom mais escuro. Então isso no conjunto da planta, como ela floresce muito quando ela é bem cuidada, fica uma coisa espetacular, porque você tem um degradê de tons. Eu amo planta que tem esse degradê. Então eu sempre procuro plantas assim que tem esse contraste, porque eu acho que isso dá uma harmonia, dá um equilíbrio, dá um charme muito grande pro jardim. Então essa minha planta aqui, ela tá na área externa do sítio, ou seja, na entrada do sítio. Eu até fiz esse cercadinho, porque é uma área que transita animais, né? Às vezes passa um gado, passa um cavalo. E como ela tá bem pequenininha ainda, eu acabei fazendo esse cercadinho para protegê-la. Vocês podem observar, tudo bem que eu não sou muito grande, mas essa planta aqui, ela tem pouco menos do que meu tamanho. E já é a segunda vez que ela floresce. Então, o manacá é uma planta muito precoce. Ele floresce muito rápido. Às vezes, até com meio metro de tamanho, a planta já está florescendo. Então, é uma planta que vale muito a pena mesmo a gente ter no jardim. Mas vamos lá para 5 dicas para você cultivar essa planta maravilhosa aí no seu jardim. A nossa primeira dica é quanto ao local de plantio. O manacá é uma planta que adora a luz direta do sol. Então você deve plantá-lo num local, num ambiente externo, em que ele receba pelo menos a luz do sol da manhã. O ideal é que ele receba pelo menos 6 horas de sol diariamente para que ele tenha uma floração tão bonita quanto essa. Uma curiosidade sobre o manacá é que as raízes dessa planta não são aquelas raízes invasoras. Então por isso que ela é uma planta tão utilizada em projetos urbanísticos, ornamentação de cidades, e aí na sua casa, você pode plantar uma muda de manacá próxima à sua casa sem problema, porque as raízes parecem um pouco até com o poste do flamboyant mirim, né? São plantas adequadas mesmo para arborização e podem ser plantadas perto de casa, que as raízes não vão danificar a estrutura da construção. A nossa segunda dica é sobre as podas. É muito importante, após a floração do manacá, a gente fazer uma poda. A poda é uma poda de limpeza. Aí nesse momento, a gente vai cortar todos os galhos que estiverem secos. Aí você vai observar a sua planta. Se ela estiver muito fechada, você também pode fazer o corte de alguns galhos internos para que haja uma ventilação maior na planta. E isso vai fazer com que sua planta fique mais exuberante, mais viçosa. A nossa terceira dica é sobre as regas. O ambiente natural dessa árvore é a Serra do Mar. Então é uma árvore que adora um ambiente quente e úmido. O manacá gosta de um solo bem úmido, mas com a maioria das plantas não suporta encharcamento. É aquela história da diferença entre o remédio e o veneno, que é a dosagem. Então você deve observar a sua planta, porque isso vai depender muito do tempo, do local onde você mora. Então o ideal mesmo é a gente observar sempre. Se você perceber que ela absorveu toda a água que você jogou, aí você deve, regar 2 ou 3 vezes por semana. Agora, se for um lugar mais úmido, que retém mais umidade, aí você vai observar, se tiver úmido, você não vai regar de novo, porque senão você vai causar um encharcamento e isso poderá matar a sua planta. A nossa quarta dica é quanto à adubação. É importante que você garanta uma adubação rica em fósforo para que o manacá da serra tenha uma bela floração como a minha.
Use a composição NPK 414-8 a cada 3 meses. É bom ficar atento porque como o manacá é uma planta, né, o ambiente natural dela é de uma mata, aí você dá para imaginar que no solo você vai ter um substrato bem orgânico, bem rico em matéria orgânica. Então é bom a gente tentar reproduzir esse tipo de composto na nossa planta, no nosso jardim. É uma dica que eu dou para vocês que eu aprendi da pior forma possível. Quando a gente fala assim em matéria orgânica, a gente lembra muito de esterco. Então, uma dica que eu dou para vocês é que nunca coloquem esterco no seu manacá. Eu falo isso porque eu aprendi da pior forma possível. Eu tinha um manacá aqui que devia já ter pelo menos uns 3, 4 metros de altura e por descuido, por desconhecimento, quando eu fui adubar meu jardim, eu acabei colocando esterco no pé dele e isso causou a morte da planta. Então, uma dica que eu dou para vocês, porque quem mora em sítio, quem cuida de planta em sítio, tem essa tendência a colocar esterco em quase tudo. Então, uma dica que eu dou é que não coloquem esterco no manacá, porque isso pode provocar a morte da sua planta. A nossa quinta dica é sobre o solo. Se você for plantar o seu manacá em uma área aberta, lembre-se de colocar em local que ele receba luz direta do sol, como eu falei. A cova onde você for plantar a muda deve ter mais ou menos a profundidade do torrão da planta. Prepare uma mistura de terra. Você pode colocar uma terra bem rica em matéria orgânica. Você pode colocar também um pouquinho de humus de minhoca e coloca um pouco dessa mistura no fundo da cova e nas laterais depois que você colocar o torrão da planta. Aperte um pouco e lembre-se de regar, né, para você já preparar a adaptação da planta. Agora, se você for cultivar o manacá em vasos, porque ele também pode ser cultivado em vasos, use vasos do tamanho médio. Aí você pode fazer uma mistura de 2 porções de terra vegetal com uma porção de areia. E é bom também você misturar nesse preparo cascas de pinos, porque isso vai fazer com que o seu vaso tenha uma boa drenagem. E é muito importante ter uma boa drenagem quando você plantar o manacá em vaso, para evitar que haja encharcamento, porque o manacá, como a maioria das plantas, né, como eu já disse, não suporta encharcamento. Então, seguindo as nossas dicas, você terá uma planta belíssima como essa. Essas foram as nossas dicas de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.